Shein, Cider, Temu e AliExpress. Esses são alguns dos marketplaces chineses mais famosos. Sejam pelos seus preços baixos, produtos de grande variedade sempre dentro das tendências do momento, esses gigantes dominam a indústria das fast fashions. Eu compro muito na Shein. Já comprei na Shein. Na Shein. Eu compro roupa. Roupa e acessório. Pela variedade, de ter muita coisa que eu gosto. Cropped, saia, vestido. Bastante coisa que a gente acha nesses sites, a gente não acha, tipo, em lojas, normalmente, assim, lojas que a gente sai pra ir em shopping e tal. E acho que, principalmente, pela disponibilidade, por exemplo. Porque é mais acessível, né? O preço é mais acessível e tem peça mais diferenciada. Em 2023, esse mercado arrecadou cerca de 155 bilhões de dólares no mundo todo. Os destinos dessas marcas são, na maior parte das vezes, a América do Norte e a do Sul, sendo o Brasil um dos maiores polos de consumo das gigantes asiáticas. De réplicas de luxo aos maiores mercados da moda, como o Extremo Oriente acertou tanto na criação de tendências e construiu empresas globais. Hoje em dia, você consegue ver e consumir as coisas que eles colocam ali com muito mais velocidade. Antigamente, você dependia, sei lá, que as fast fashion trouxessem isso ou selecionassem isso para você, para colocassem isso em loja. E hoje não. A Shein, a Cider, se você vê um clipe hoje do Blackpink, você consegue trazer esse consumo, você consegue comprar as peças pelo menos parecidas com o que elas têm, ao mesmo tempo que é mais barato, o consumo é mais barato, por conta de que as peças são feitas lá. Segundo um estudo da Brain Inteligência Estratégica, cerca de 58% dos entrevistados responderam que compram nesses sites pelo menos uma vez no mês. E a geração Z é o público-alvo do consumo, além de que a maioria desses jovens são mulheres. Usar a internet como foco principal de atração é um marketing certeiro para as empresas asiáticas, desde que a interação loja-consumidor é extremamente online. Os aplicativos mais requisitados e bombados no momento são o estadunidense Instagram e o chinês TikTok. O gigante oriental continua como o preferido da geração Z, que cria tendências exuberantes. Bom, as redes sociais, elas têm um papel muito importante, né? Isso do consumo rápido. Nas redes sociais você tem muito acesso hoje. E as próprias redes sociais te mandam aqueles assuntos do seu interesse, o que você mais procura. Dos unboxings, para cupons de desconto, tem muito isso. Então, eles têm investido realmente no mercado ocidental, né? Eles têm tentado trazer mais força para esse mercado. Hoje a Shein, se eu não me engano, a segunda ou a terceira magazine mais lembrada do Brasil. É uma via de mão dupla. Enquanto você é impactado por aquilo, eles também estão retroalimentando aquilo. Eles estão tentando trazer isso para você, para que se torne uma memória automática, digamos assim. Então, onde você pensa em comprar tal coisa? E na Shein tem. Mas as fast fashions não são os únicos mercados que sustentam o sucesso e a ascensão da Ásia nessa indústria. As próprias marcas locais andam ganhando um destaque absurdo nos últimos anos. Shanghai Tang, criada em 1994, ganhou clientes notórios com o decorrer dos anos. Personalidades como Príncipe Charles, Hillary Clinton, Naomi Campbell e Angelina Jolie são alguns dos consumidores da luxuosa chinesa. A Coreia do Sul, por sua vez, abala a Semana da Moda de Paris desde 2015 com a Junjie. Com o estilo de street tailoring, que mistura alfaiataria com cultura jovem e de rua, a marca segue chamando a atenção nas passarelas. A Sacai, outra marca de moda asiática, só que dessa vez japonesa, conta com sucesso internacional e também se destaca no mercado. Fundada em 1999 pela designer Chitose Abe, a gigante do país já colaborou com o ícone da moda francesa, Jean Paul Gaultier. E claro,
Além destes, os idols têm um papel importantíssimo na missão de divulgar a moda nesses países. Lentes de contato, penteados diferenciados, maquiagens apuradas, sobreposições, texturas interessantes, estampas exóticas e acessórios hiperbólicos são alguns dos elementos característicos que sempre vêm na cabeça quando falamos de moda asiática. Combinações impensadas que fazem sentido juntas e causam uma estranha sensação de harmonia. Mais uma vez, o Extremo Oriente consegue se sobressair ao chamar a atenção e causar admiração. O clipe de Left and Right, do recente sucesso global XG, mostra exatamente como existe uma estratégia bem estudada por trás dos figurinos. Quando extraímos os cenários do vídeo e colocamos um círculo cromático ao lado, percebemos como inteligentemente foram criados modelos que chamam a atenção pelo contraste, desde que são cores antagônicas na paleta. O rosa que brilha junto do verde, o azul cria equilíbrio com o amarelo, o laranja com o verde trazem uma harmonia visual, enquanto o vermelho ressalta. Outro exemplo é o clipe de Bad Boy do Red Velvet, em que a paleta ficou entre os azuis e os vermelhos, que igualmente são opostos na paleta. Mesmo com apenas 2 cores, a SM conseguiu criar uma obra que traz figurinos brilhantes e lindamente monocromáticos. Mas as cores não são também as únicas coisas que atraem os olhos dos consumidores desse tipo de conteúdo. E eles trazem tudo isso, essas cenas, essas cores, como impacto mesmo. A cultura asiática em si, eles são muito tradicionais, então eles trazem elementos das peças tradicionais para a cultura deles. Então essas sobreposições são culturais, são dos haboks, são dos kimonos, isso já vem disseminado na cultura deles. Por exemplo, aqui no Brasil a gente não tem muito essa influência, porque é um país tropical, a gente não precisa se sobrepor de um monte de peças, a gente tá normalmente short jeans e camiseta e um grande beijo, e é isso, sabe? As texturas também, elas são super pensadas para isso. Além das texturas tradicionais, porque você vê muitos patterns tradicionais nas peças deles, né? Ou elementos tradicionais, o floral, as garças, tudo de uma forma modernizada. Claro, eles têm a influência ocidental, mas eles sempre tentam pegar esse gancho da influência ocidental e mesclar com o que eles já têm. Em particular, a moda de rua desses países é muito forte, não há muitas regras ao analisar certos estilos, você consegue perceber que não há medo de brincar com silhuetas, com texturas, com sobreposições, cores e até uma grande influência de moda gênero. Obviamente, algumas tendências afetam nichos específicos, como exemplo temos a moda kawaii e o e-girl que vieram do Japão e se popularizaram na internet, enquanto o estilo kawaii traz uma vibe mais fofa, mais colorida, de uma forma até inocente com elementos de personagens animados como Hello Kitty, o e-girl é o contrário, ela traz uma vibe mais dark, mais sombria, alternativa e alguns elementos de jogos eletrônicos. São 2 exemplos que trazem bastante informação visual e fogem do básico. Com esse crescente vislumbre dos ocidentais para a cultura asiática na música e nos streamings, é claro que a moda não ficou de fora. Grandes marcas de luxo estão contratando idols como embaixadores. Celine, Dior, Saint Laurent, Miu Miu, Louis Vuitton e Givenchy são marcas que estão há alguns anos trabalhando com os astros asiáticos, incluindo os japoneses e os chineses. A estratégia rebuscada de marketing começou com o solista sul-coreano G-Dragon, em 2016, quando ele foi convidado para a Casa da Chanel. Atualmente temos diversos astros como embaixadores dessas marcas. No K-pop temos as integrantes do Blackpink em marcas como Chanel, Celine e Saint Laurent Dior. O BTS com a Gucci, Celine, Valentino, Bottega, Dior, Louis Vuitton, Calvin Klein. O grupo aespa no Givenchy. As meninas do Twice no Miu Miu, Prada, o G-Dragon do Big Bang na Chanel desde 2016 e diversos outros grupos como Stray Kids, Le Sserafim, New Jeans, Seventeen e uma outra lista enorme que envolve atores e até jogadores de futebol. Como que eu vou chamar a atenção dessa galera? Eu vou trazer o que eles estão consumindo, os idols que eles gostam. Eu vou colocar o Stray Kids no meu Met Gala. Eles sabem que quando colocam, por exemplo, a Lisa do Blackpink, que tem origem tailandesa, em uma campanha da Celine, ou então Jackson Wang, que é chinesa, em uma campanha da Louis Vuitton, não vai atrair apenas o mercado global, mas ele também está atraindo seus principais consumidores da moda de luxo, que são os países asiáticos. Eles marcam presença em campanhas publicitárias, desfiles renomados e sempre ocupam a primeira fileira nas importantes semanas da moda. Em janeiro de 2023, Park Jimin, do grupo BTS, foi oficializado como novo embaixador da Dior. E nos próximos 2 dias, a grife francesa teve um aumento enorme em suas ações desde 2002.
Outro feito que apenas prova a repercussão que esses idols causam em qualquer espaço que ocupam foram as ações da Calvin Klein, que dispararam de $72 para $88 por ação após a nomeação de Jung Jungkook, também membro do BTS, como embaixador da marca. Outros grandes nomes asiáticos que também ocupam a linha de frente da Calvin Klein são o cantor chinês Lay Zhang, a modelo sul-coreana Kim Jenny, o ator tailandês Wachirawichitiware, o jogador sul-coreano Son Heung-min, a modelo japonesa Mari Uchida e o modelo chinês Quan Chen. Essas marcas de luxo estão sempre à frente das tendências e elas são muito espertas de perceber esse poder quando se trata dessas celebridades asiáticas e como elas podem impulsionar e transformar setores inteiros na economia. Esses artistas fazem sucesso por um motivo e, além de todo o talento envolvido, é principalmente por eles possuírem fãs extremamente leais e que crescem sem parar ao redor do mundo. Colocar esses famosos associados a marcas de luxo foi visto como uma via de mão dupla, pois os astros ficam associados a marcas globais, o que os incorpora a uma imagem extremamente esplendorosa para a mídia e os próprios admiradores. Em contrapartida, as grifes conseguem se aproveitar da cena asiática, sua influência e, consequentemente, influenciar os fãs para que consumam seus produtos. O casamento tão bem consumado entre ambos universos não acontece à toa. Hoje, a Ásia se tornou um dos principais polos de consumidores de marcas de grife da atualidade. O consumo de bens desse nicho cresceu cerca de 40% nesses países, comparado ao valor anterior à pandemia. Junta-se isso ao fato de que, culturalmente, os orientais são extremamente vaidosos, e é possível ter o resultado de um conjunto harmônico, opulento e extremamente influenciável. E mesmo quem não consome nenhum conteúdo da indústria musical consegue ver nos streamings, por exemplo, o quanto a moda é um nicho marcante. Bom, a principal diferença entre a moda dos streamings e a moda do mercado musical é, normalmente, lógico que depende do contexto da história, do roteiro dos streamings, além de ser você atuando um papel de alguém, do cotidiano, é muito a moda do dia a dia mesmo. Um quiet luxury, digamos assim. As marcas estão ali, elas estão embutidas, está acontecendo um movimento, mas é uma roupa do dia a dia. É uma coisa menos rebuscada, digamos assim, né? Nessas novelas, a gente tem um desenvolver lento. Geralmente a história é contada em vários episódios com uma duração cada de no mínimo 30 minutos. Por isso é necessário que prenda a atenção do telespectador sem ficar cansativo visualmente. Por isso você não vai encontrar tantos elementos chamativos quanto em um videoclipe de K-pop. A roupa precisa contar a história do personagem, a sua personalidade, os seus status sociais, tudo precisa estar muito alinhado para conectar o público com aquele personagem. A moda do mercado musical, clipes, shows, ela é pensada para visual. A gente está falando de uma indústria fonográfica que trabalha com muitos elementos ousados e chamativos. Isso vai desde o cenário até os efeitos do vídeo e principalmente nas roupas. Isso acontece pois você precisa criar impacto. Então, se tratando de um videoclipe, você tem poucos minutos para chamar a atenção. É o momento de ser criativo e criar uma narrativa fora do comum. E o que os fãs fazem após terem tanta influência ou consumirem tanto esse conteúdo? Alguns adotam o estilo, maquiagens naturais, unhas decoradas, roupas que saíram de videoclipes de grupos famosos ou estilos de cabelo semelhantes aos idols. Outros investem o amor pela moda e pela cultura em negócio. Meu nome é Ana Paula, os próximos de mim me conhecem como Ninha. Eu tenho 29 anos, sou formada em design de moda e trabalho com varejo nessa área faz 9 anos, no qual 4 deles são com a 52 Concept, que é a minha marca. A 52 Concept é uma marca de roupas e acessórios de criação própria, voltada para o nicho da indústria musical do K-pop, hoje em dia especificamente para os fãs do grupo masculino BTS. Eu sempre me interessei muito por diferentes tipos de música e artistas no geral, e comecei a acompanhar o K-pop no ano de 2019. Naquela época eu não encontrava muitas camisetas do BTS, que é meu grupo favorito, que fizessem o meu estilo, então pensei, eu vou fazer algumas artes e mandar estampar. Resolvi divulgar nas redes sociais e as pessoas que me seguiam, que também gostavam de K-pop, acabaram gostando. Então eu comecei a fazer pré-venda dessas camisetas, elas me pagavam, eu mandava produzir, até que a marca cresceu, eu fui criando estoque e a marca se tornou minha única fonte de renda faz 2 anos. Moda, ela é comunicação, ela marca o período, um tempo, é política, ela é semiótica, ela é comportamento do consumidor, ela é cíclica. A moda está em todas as coisas, ela está em todos os lugares. Ela é o que você veste, o que você consome, ela é o que você vê na rua, ela está nas cores, na tendência. E com esse histórico avassalador de séculos, a moda continua como uma espécie de reinvenção, a cada período que se passa.
Antigamente, com um mundo extremamente bipolarizado, a moda sempre teve influências majoritariamente norte-americanas e europeias. Hoje, podemos ver que não apenas os seus consumidores e de onde eles vêm acabou ganhando uma nova rota, mas que existem milhares de mercados dentro do ramo em ascensão e que estes mostram um certo poder ao seu público. Mesmo que você não dê a mínima para tendências e o ato de se vestir, ela ainda está presente no seu cotidiano, pois a moda fala exatamente do momento sociológico que estamos vivendo. Quando eles criaram a pílula anticoncepcional, as saias ficaram curtas, viraram as mini saias, porque as mulheres ansiavam por um desejo, uma liberdade sexual. Então, vê como tudo está conectado, sabe? A criação da indústria farmacêutica, a vontade das mulheres e a moda. A criação da calça jeans surgiu no final do século XVII com um tecido semelhante à sarja e o brim, com o propósito de ser utilizado como roupa de trabalho, exclusivamente para homens como mineradores, marinheiros, funcionários de fábricas e uniformes militares, pois ele tinha um custo razoável, mas era resistente. Hoje em dia, o jeans é a peça mais atemporal de um guarda-roupa, mas ela foi criada necessariamente para atender questões funcionais daquela época, que é exatamente o que a moda é. Ela atende necessidades e fala de questões históricas daquele período e de como a sociedade se comporta. Também tem, assim, como você se sente hoje? Você vai se vestir de acordo com aquilo, né? Com aquilo que você consome, com aquilo que você sente. Se você tá mais tristinho, você se veste mais contido. Se você quer chamar mais atenção, você se veste mais espalhafatoso. A moda impacta você todos os dias, de muitas formas diferentes. Os fãs da cultura asiática são impactados pelo que eles consomem como qualquer outra cultura que você esteja inserido. Conforme você participa de certos grupos, é natural que com o tempo você vai absorvendo essas informações. E se por acaso gerar identificação, você naturalmente vai trazer alguns elementos para o seu dia a dia, como testar uma culinária nova, ouvir um gênero diferente de música que você não era acostumado, ou experimentar diferentes tipos de roupa.